Boa tarde, meus irmãos. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 4, 12. Em nome de Jesus. Amém? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Amém, meus irmãos? Vamos ler até aqui. O que me pega muito aqui nessa passagem, meus irmãos, é o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Meus irmãos, que situação aqui nós vemos aqui, quando Jesus chega nesse povo, que fala que o povo estava assentado em trevas, estava assentado na escuridão, estava assentado no pecado, assentado no erro, assentado naquelas coisas. Então, na escuridão espiritual, né? Não é uma coisa aqui material, humanamente é espiritual. Então, eles estavam assentados em trevas, eles viram uma grande luz. Então, nós percebemos que aonde está Jesus, aonde Jesus se coloca, as trevas têm que sair. Ou aquilo que é do mundo espiritual, que tem atacado nossa vida, tem atacado a tua vida, algo que tem trazido algo sombrio sobre você, aonde Jesus entra, aonde Jesus faz a morada, ali as trevas têm que sair, a escuridão tem que sair, o mal tem que sair. E fala assim, e viu uma grande luz que é Jesus. Então, quando nós temos, meus irmãos, sentimentos que não são de Deus, sentimentos que não pertencem a Deus, sentimentos de escuridão, sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, sentimentos que trazem a gente para baixo, sentimentos que não deixam que a gente prospere, segura a nossa vida, algo na nossa alma que nos empata a nossa vida, aquela escuridão sombria dentro de nós. Mas na hora que nós falamos para Jesus, Jesus, vem em meu socorro, Jesus, a minha vida te pertence, a minha vida é tua. Então, aonde há escuridão, aonde há as trevas dentro de nós, aonde aquilo que foi ruim dentro de nós, começa a raiar a luz começa a ser raiada dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz morada dentro de nós e ele começa ali manifestar o seu poder dentro de nós e a luz de Cristo dentro de cada um de nós. E ao que estava sentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Onde que estavam sentados à sombra da morte? Sabe? Sem perspectiva nenhuma, sem sentimento nenhum. Aqueles que, de repente, já não tem mais motivos, e muitos, meus irmãos, hoje, nesse instante, às vezes estão ali sem motivos
querendo a morte, desejando a morte, porque dentro deles não tem mais realizações de vida, dentro deles só tem amargura, dentro deles só tem tristeza, dentro deles só tem aquela dor. Então a morte dentro, uma morte espiritual, do erro, do pecado, das coisas que se faz. Mas fala a palavra de Deus que raiou, a luz raiou. E o que é quando a gente vê uma luz raiando, quando a gente abre uma janela e o sol entra dentro do nosso lar, aquela claridade invade a nossa casa, invade o nosso ser, aquele sol entra dentro de nós, entra dentro do nosso lar, parece que ali esclarece todas as coisas, porque às vezes nós estamos entristecidos, mas quando o sol vem e bate, começa a raiar aquele brilho do sol, começa a nos trazer alegria, começa a nos trazer paz. Então assim que ele falou. Então a luz raiou. A luz raiou dentro deles, a luz raiou dentro da vida deles. Então aquilo que era trevas saíram, aqueles pensamentos errados saíram. Então ali onde havia morte começou a trazer vida, vida e vida em abundância. A palavra do Senhor nos diz que aonde abundou o pecado, superabunda a glória de Deus, superabunda a graça de Deus. Então o brilho de Deus, aonde existia um erro, aonde existia o pecado, então superabunda a glória de Deus, porque na palavra de Deus nos diz que Deus é sol, Deus é o nosso sol, Deus é o nosso escudo. Então o Senhor é o nosso sol, o brilho da nossa vida. E ele fala assim: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Então ele começa a pregar: arrepende-se. Sabe, arrepende das coisas, deixa o brilho de Cristo entrar dentro de você, se arrepende de atitudes, de repente de um falar errado, de uma atitude errada, de um comportamento errado, às vezes de uma palavra errada que foi falada, de repente ali uma atitude que tomou que não deveria ser tomada. E ali entristece o nosso ser, porque nós tomamos uma atitude que não é de Deus, nós tomamos algo que não é de Deus, às vezes olhamos de formas que não é de Deus. Então ele fala assim: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, é chegado na terra o reino do céu, é chegado na tua vida o reino do céu, é estabelecido na tua vida o reino do céu, é estabelecido no teu lar o reino do céu. Então, nós precisamos entendermos que como nós somos, de como nós agimos com pessoas, como nós agimos dentro do nosso lar, como nós somos dentro do nosso lar. Às vezes, meus irmãos, nós temos o hábito de olharmos muito a atitude das pessoas conosco. Pessoas que fazem algo conosco, pessoas às vezes que nos maltratam, ou pessoas que de repente falam algo e nós ficamos entristecidos. Mas às vezes nós não conseguimos enxergarmos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós de repente fazemos para alguém, que atitudes nós tomamos para alguém e nós não enxergamos, e nós estamos em trevas, e nós precisamos deixar raiar a luz de Cristo na nossa vida para que possamos enxergarmos aquilo que nós fazemos. Às vezes as nossas atitudes, meus irmãos, elas não estão corretas. Às vezes as nossas atitudes, elas não estão certas. Então, e nós estamos andando, e nós estamos indo, e às vezes nós achamos certo aquilo que nós fazemos. Mas há um tempo que nós precisamos parar. É um tempo que nós precisamos estarmos com Deus. É um tempo que nós paramos e olhamos: será, Deus, que realmente tudo isso é certo diante do Senhor? Como é que eu sou diante do Senhor? Como é que eu tenho agido diante do Senhor? Será que eu tenho brilhado a tua luz? Será que realmente eu tenho essa luz do Senhor dentro de mim?
Então, arrependei-vos. Arrependei-vos. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fala, mas eu vou me arrepender do quê? Mas eu vou me arrepender de qual situação? Eu estou me achando tão certo em tudo. Eu estou me achando tão certo, tão correto em todas as coisas. Mas o Senhor fala, e aí existe um porém aí. Existe algo aí que precisa ser arrumado. Existe algo aí que não bateu bem, não está certo com as coisas de Deus. Então, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado na tua vida, na minha vida, o reino dos céus. É chegado e vai se estabelecer esse reino. Estabelece dentro de você o reino de Deus. Estabelece dentro de mim o reino de Deus. É chegado, mas para que esse reino seja estabelecido dentro de nós, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos largar. Nós precisamos deixar de atitudes erradas, meus irmãos. Deixarmos de olhar errado. Deixarmos de fazermos algo errado. Deixarmos de, às vezes, julgarmos vidas, porque de repente nós começamos a julgar pessoas, nós começamos a apontar pessoas, mas o Senhor fala, deixa, olha, um reino das trevas tem que sair, então tem que entrar o reino da luz, precisa se arrepender das atitudes, porque o reino de Deus, o reino dos céus, ele vem sobre nossas vidas. O reino do Senhor, o reino de Cristo é Jesus. É Jesus dentro de nós. É Jesus dentro de vocês. É Jesus dentro de mim. E Jesus, ele não pode estar conosco. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ali habitar em lugar que está errado, que está fazendo algo que é o contrário daquilo que condiz com Deus. Então, precisamos jogar fora, lançar fora tudo aquilo que aborrece ao Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor. Nós precisamos chegarmos diante do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos realmente estarmos e perguntarmos para Deus como eu estou, como eu sou com o Senhor, como que o Senhor me vê, como que o Senhor me enxerga, Deus, aonde eu preciso arrumar, aonde que eu preciso estar, de que forma o Senhor quer que eu seja. Entenderam, meus irmãos? Não assim só vocês como eu também, que eu preciso me arrumar. Nós precisamos nos arrumar a cada instante, a cada minuto, porque nós erramos, somos pecadores, meus irmãos. Então, a cada minuto, que Deus nos dá chance de vida. É uma chance de nós nos arrependermos de atitude. É uma chance que nós falamos para o Senhor que o reino de Deus estabelece dentro de nós. O reino de Cristo estabelece dentro do teu lar, porque Jesus é na tua vida, Jesus é no teu lar, Jesus é na tua família, Jesus é com você. Então, meus irmãos, nós precisamos estarmos cientes das nossas atitudes com Deus, das nossas atitudes com as pessoas, das nossas atitudes aonde nós andamos, aonde nós vamos, aonde trabalhamos, aonde nós residimos, aonde nós estamos. Nós precisamos termos esse atento sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nós temos um coração grato diante de Ti. Eu sei, meu Deus querido e amado, que cada um que vão ouvir essa transmissão, meu Senhor, tem um coração voltado ao Senhor, um coração disposto a ser transformado, um coração disposto, meu Deus, a se arrepender. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos retirar de dentro de nós, meu Senhor, tudo aquilo, Pai, que te aborrece, tudo aquilo que não é seu, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque nós sabemos que é vindo o reino dos céus, Pai querido, onde há trevas não pode ficar, Senhor. Então o Senhor diz que onde há trevas raiou a luz, então a luz é o Senhor, então as trevas necessitam sair, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja mudança em nossas vidas, que haja mudança no nosso ser, no nosso comportamento, Pai. Deus, em nome de Jesus, na nossa visão, Senhor, que haja o teu colírio, meu Deus querido,
querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que cada um, meu Senhor, que estão ouvindo essa transmissão, que sejam transformados pelo teu poder, que sejam, Pai querido, pessoas realmente retas diante de ti, Senhor, porque dentro de cada uma delas, dentro de mim, Senhor, está o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?